Acabou. Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui de volta pra gente falar sobre o último episódio da primeira temporada de Star Trek Prodigy, com a segunda parte de Supernova, que conclui essa historinha, mais ou menos. Foi um episódio grandioso e menor ao mesmo tempo, já que ele foi concentrado muito mais nos personagens do que nos eventos. Teve um tremendo apelo emocional com direito a sacrifício e até heroísmo. Então, de certa forma, ele fecha a virada do arco, mas ainda deixa a bola em campo rolando para ser chutada em breve. Foi um episódio que finaliza aquilo que foi proposto, mas ao mesmo tempo não tem ar de encerramento de forma nenhuma, fazendo com que as coisas, na verdade, até pareçam que estão apenas começando. Inclusive, como eles mostraram umas coisas bastante grandiosas, bastante significativas aqui, eu gostaria de ver, tô curioso pra caramba pra saber como é que as outras séries que se passam num momento posterior dessa timeline vão cuidar disso. Se é que eles vão citar alguma coisa do que acontece aqui, será que eles vão falar a respeito dessas coisas como afetando aquilo que vem depois na vida de outras pessoas? Não sei. A todos vocês eu peço que deixem os seus likes, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não deixar de serem informados aí a respeito dos novos lançamentos. Eu falo um bocado sobre Star Trek, mas certamente não é o único assunto aqui do canal. Então se você não quiser perder nada, vem fazer parte disso, já se inscreve para estar sempre informado antes de todo mundo. No fim do vídeo a gente vai ter a participação da audiência, então fica por aqui para saber o que eles têm para dizer. E lembrando que a partir desse ponto eu vou falar livremente a respeito de tudo que acontece no episódio e até fazer uma recapitulaçãozinha bem rapidinha do que eu achei da temporada como um todo. Então se você não quiser ter nenhuma surpresa estragada, fica aí o aviso de spoilers. Supernova partiu, parou num momento bastante complicado com um bocado de coisa acontecendo, então é óbvio que a gente ficou se perguntando para onde é que a coisa ia a partir dali. Sem eles tentarem usar nenhuma solução lá muito mirabolante e sem viagens no tempo, mais ou menos, eles acabaram seguindo por um caminho certo, onde eles conseguem resolver a historinha. Talvez resolver seja um termo forte, mas de qualquer forma eles conseguem concluir sem pisar fora da linha, sem acabar apelando para nada muito complicado e seguiram por um caminho que eu achei bastante satisfatório e digno. Mas então tem um lado bom e um lado ruim, já que nada foi magicamente resolvido, eles acabam deixando ali um problemão que vai ser algo que as próximas séries, ou a própria série do Prodigy vai ter que lidar, porque foi algo que mexeu com as fundações da Federação, da Frota Estelar, e essas coisas não vão poder ser tratadas de qualquer jeito não, porque vai rolar com certeza alguma diferença daqui pra frente que vai mexer nos rumos do como o Almirantado pensa a respeito dos problemas. Então ali naquela meiuca, naquele lugar onde a galera tá se atacando, porque tá sob a influência lá daquela máquina do futuro, as naves atirando umas nas outras e tudo mais, mesmo com a Gwen tendo conseguido recrutar pessoas de fora, de outras espécies, aliados, vizinhos, até Klingons que vieram para ajudar, tentar ajudar com seus escudos, se colocando na frente das naves para impedir os disparos, teletransportando tripulações dali para fora para que elas pudessem sobreviver e tal. Ainda assim a gente acaba vendo que as coisas que acontecem ali precisavam de uma solução inteligente e é justamente o motor da Protostar, que é baseado numa estrela anã que traz esse pulo do gato. Não conseguiram usar ele antes porque ele estava danificado. Lembra lá atrás o episódio em que a Dauntless acabou atirando para desativar? Foi assim que ela conseguiu vencer na corrida a Protostar, conseguiu chegar nela. Então eles estavam sem esse motor. Agora que o Gencom teve tempo suficiente para fuçar e mexer e consertar e reparar as coisas lá, ele volta a fazer parte da equação e é justamente com esse motor que funciona de um jeito diferentão, porque é um protótipo, essa é uma nave NX, que eles vão ter aí a oportunidade de fazer alguma coisa para tentar lidar com a situação. Já que o que acontece é que o que eles têm lá embaixo do deck principal ali da ponte não pode ser removido de lá, eles vão ter que arranjar outra solução, não é mesmo?
Então, entre um momento e outro, o roteiro acaba investindo bastante justamente nesses laços emocionais que foram sendo construídos ao longo de toda a temporada, colocando o foco muito mais em possíveis despedidas, sensações, emoções, como as pessoas interagem umas com as outras ali, do que necessariamente com uma ação desenfreada para tentar trazer aquela coisa de adrenalina. Então eles deixam a coisa ali no plano mais pessoal. Isso acaba caindo naquele clichê clássico de quem é que vai ficar para trás para conseguir lidar com a situação, o que já vai fazendo o nosso peito ficar mais apertadinho, porque qualquer um deles que seja substituído ali ou arrancado da história vai com certeza fazer falta agora que a gente já tem apego por todos eles. E se aquela esfera que está lá embaixo não pode ser removida, então talvez aí o jeito seja destruir ela. Talvez não seja bem um vírus, a gente já vai falar sobre isso, mas destruir ela também não é algo assim tão simples, porque o que eles teriam para explodir é justamente o tal do motor, que tem uma estrela dentro dele que se explodir vai virar, veja você, uma supernova, o que afetaria uma área gigantesca do espaço e ninguém ia conseguir escapar. Como é que eles vão conseguir lidar com isso? A parte sci-fi da solução, que traz a tal ideia mirabolante, então tá em tentar fazer com que essa explosão não aconteça concentrada num ponto só, mas sim com eles mandando a nave para frente naquela velocidade absurdamente mais alta do que o warp normal que a gente conhece, para tentar espalhar essa explosão ao longo de uma área muito maior, diluindo então o impacto de cada ponto que aconteceria ali com a explosão e tudo mais, o que afetaria não apenas o espaço normal, mas também o tecido do espaço-tempo. Então, por isso que eu tinha dito um pouquinho antes lá, que não tinha viagem no tempo numas, porque de alguma forma tem uma intervenção em algo que acontece em múltiplas épocas, apesar de não ter viagem propriamente dito, tem ali pontos de coisas que acabam afetando coisas tanto no passado quanto no futuro. No futuro, num momento bastante específico, que vai acabar trazendo informações de um personagem que a gente está esperando ver aí faz um tempinho já. E se eles vão explodir a Protostar, eles têm que arranjar um jeito de conseguir sobreviver. Por isso que eles fazem às pressas uma espécie de nave auxiliar que vai sem cadeira mesmo, que é só pra galera conseguir fugir o mais rápido possível. E quem fica para trás acaba sendo a própria Holo Janeway, que é a única que iria conseguir, mas o jeito que ela usa para convencer todo mundo de que vai dar tudo certo é que o fato dela ser uma holograma significa que ela pode ser backupeada, ou seja, colocarem ela numa espécie de pendrive. Ela sabe, eventualmente, que o negócio não vai funcionar, porque assim como o doutor de Voyager, o programa dela está ativo há tanto tempo e interagindo com esses personagens de uma forma tão humanizada há tanto tempo, que os laços que foram criados ali acabaram fazendo pequenas inserções no programa dela, que simulam as emoções de uma vida inteira de um ser humano praticamente de verdade, que o programa dela tá gigantesco e não cabe num chip de memória. Então ela não vai falar isso de verdade para eles, sendo completamente honesta, porque sabe que eles são teimosos pra caramba, vão querer ficar para trás, não é seguro. Então ela comete lá o tal do sacrifício, falando: não, fica tranquilo, você vai ter uma cópia minha aqui, daqui a pouco a gente vai estar junto, assim eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O que não é verdade, né? E ainda que isso signifique que agora o foco vai passar para Janeway de verdade, eram 2 personagens diferentes, que só calhavam de ter a mesma cara, interpretados pela mesma atriz. Mas essa personagem a gente perdeu, o que é de partir o coração. E nessas é óbvio, a própria nave Protostar, que era uma NX, um protótipo, acaba indo pro beleléu. Ela vai se explodir e a gente vai ficar sem ela. E agora a gente se pergunta, qual é a nave que eles vão colocar na série pra gente continuar seguindo com as aventuras da molecadinha? Mas eu tô me adiantando um pouco, a gente já fala sobre isso. Então, enquanto a frota tá ali se degladiando, eles conseguem reativar o motor para sair de fininho e ir lá colocar o plano deles em ordem, né? De fazer as coisas acontecerem para eles explodirem a nave enquanto ela estiver dando aquele salto super rápido numa linha gigantesca. As naves acabam imediatamente se curando por causa da ausência da Protostar. E essa parte eu já não tenho certeza se eu curti tanto assim,
Porque não me parece um plano assim tão bom. As naves só ficam infectadas enquanto aquela máquina tá por perto. Se fosse de fato uma espécie de vírus, o simples contato dela com a nave a ser infectada faria com que esse programa, ainda que inexplicavelmente futurístico, fosse passando de uma nave para outra, o que não ia necessitar em nada da presença da Protostar ali. Eu vou ser franco, eu gostei bastante do episódio, achei que a conclusão foi legal, mas esse detalhe não me comprou muito não. De qualquer forma, isso também ajuda a gente a entender o porquê que a Protostar, lá com o computador, fez questão de só de fato soltar essa coisa da bomba que infecta os sistemas quando estava no miolo do espaço da Federação, no meio da frota como um todo. Se ela tivesse feito isso em outro ponto qualquer, de longe não ia ter sido tão eficiente quanto foi ali. Mas que realmente é uma coisa que me soa como uma forçação de roteiro que não precisava ter sido desse jeito. Ah, soou, viu? Então lá vai a nave, que explode, salva toda a galera, a molecadinha consegue se escapar e a gente dá um salto temporal ali de um tempo. E a gente vê o pessoal na sede da frota, que é também o lugar onde tem a academia, com o pessoal deliberando tudo o que aconteceu ali, tentando entender, tentando falar sobre como é que eles vão proceder, aquele negócio todo, quando a molecadinha que conseguiu escapar lá na tal nave improvisada consegue chegar, então é hora de julgar todo mundo. Na verdade mesmo, a gente em todos os momentos sabia que estava tudo bem com todo mundo, porque eles não iam fazer uma coisa cheia de heroísmo, cheia de momentos altruístas, é aquele negócio todo pra gente ver eles sendo punidos, nem tem a cara de Star Trek isso. Mas de qualquer forma o roteiro vai cozinhando um pouquinho esse clímax em banho-maria, para dar tempo de um levanta uma questão ali, outro aponta um dedo lá, as coisas vão acontecendo com aquela falação, passando por cima de alguns detalhes, para dar aquela impressão de que eles estão sendo metódicos e justos, tentando estar preocupados com as coisas mais importantes que estão acontecendo ali, mas a gente sabe que na verdade tá tudo bem e é mais uma oportunidade de um personagem importante, dessa vez a Janeway, fazer mais um dos famosos discursos motivacionais, que é aqueles que trazem toda a carga da forma como Gene Roddenberry via a vida e estava passando essa mensagem através de Star Trek para os outros, mostrando que em alguns momentos, se você simplesmente seguir as regras, você talvez esteja fazendo a coisa errada. E tudo que é bom deve ser valorizado e premiado. Ou seja, mais um daqueles momentos feitos especificamente para te arrancar uma lagriminha. Aí é óbvio, todas as acusações são retiradas e até o Dal é aceito, não como um aprimorado, mas como uma colcha de retalho de DNA, que na verdade é o que ele é. Mas para não dizer que tudo são flores, a Gwen acaba não ficando com eles, não sendo aceita e perdoada ali. Bom, aceita e perdoada ela até é, mas não vai continuar com a galerinha porque ela tem uma missão diferenciada, que é encontrar Solon nesse tempo, tendo a chance de ir falar com eles para tentar evitar a caca que vai acontecer depois. O que acaba me levando a uma outra ideia que tem a ver com paradoxos e coisinhas acontecendo ali ao longo das timelines espalhadas pela franquia, que eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, o meu vídeo falando especificamente sobre esse assunto. Não é um assunto muito rápido, mas eu tenho certeza que quem ainda não viu vai poder chegar lá e ver as propostas das minhas teorias e explodir o cabeção. Então agora a patotinha tá debaixo da asa da Janeway, não como cadetes da academia, mas como uma espécie de protegidos. Não chega a ser um prêmio de consolação, mas também não é o prato principal. Agora, o que falar sobre o Chakotay? Coitado, praticamente não apareceu direito a temporada toda. Eu tava torcendo para que não jogassem ele para a segunda temporada, porque eu acho que o carinha merecia ter mais participação aqui. Mas fazer o que, né? Eu particularmente acho mais inteligente quando as temporadas têm um arco fechado. Eu preferia que fossem episódios soltos. Mas se eles querem fazer a história de uma temporada, que ela se fechasse nela mesma, porque quando você começa a deixar rabichos e coisinhas para as outras, talvez eles acabem levando e herdando problemas das temporadas passadas, ao ponto de não sei se isso realmente vale a pena.
Então eu curti bastante o episódio, achei, de novo, que ele fecha a temporada de forma bacana e digna. E foi bem gostoso acompanhar essa montanha-russa ao longo dos 20 episódios que a gente teve até então. Ficou bastante evidente que a série tem um jeito diferentão aí de lidar com a ideia da audiência, já que ela é focada num público bastante diferente, mais jovem, tentando angariar novos fãs de uma nova geração, que viveu num mundo completamente diferente do que eu vivi, por exemplo, desde que nasceram. Então, muitas das coisas que eu diria, que eu esperaria, não faz parte da vida dessa galera mais nova. As coisas têm que evoluir. Eu acho mais interessante quando eles conseguem fazer a coisa de um jeito que, pra catar uma galera nova, eles não espantam a galera velha. Eu acho que Prodigy nesse aspecto foi bastante feliz. A gente tem que dar um boi aqui, tem que esquecer um detalhe ali, mas no geral eu acho que eles estão muito de parabéns. E nós chegamos no Momento dos Telanautas! E nós temos a bem-vinda participação do Eduardo Alex, que mandou pra gente: visto o último episódio, quais as suas expectativas para a segunda temporada? Edu, com eles agora ali sendo protegidos pela Janeway, eu esperaria que as coisas começassem a se parecer um pouco mais com os eventos das outras séries Legado que a gente já estava acostumado. Eu adoraria ver o Planetinha da Semana ou coisas similares, com eles aprendendo uma nova lição de moral ou passando por alguma situação específica com uma história fechada. Dificilmente é o que vai acontecer, mas é o que eu gostaria bastante. De qualquer forma, eu imagino que eles ainda devem seguir com esse esquemão de uma história grandona que tem lá seus pontos individuais, mas vai ser amarrada de forma maior. E eu espero que eles tragam relevância pro Chakotay de alguma forma, que agora com a Gwen tendo ido lá tentar resolver as coisas, mesmo correndo esse risco de gerar alguma espécie de paradoxo, consiga fazer com que aquele povo Valnikat lá em solo, quando o Chakotay chegue, não esteja no meio de uma guerra civil, não esteja no meio de uma situação de ódio e de repente a situação para ele seja bem diferente, talvez com ele conseguindo salvar a nave, a tripulação e quem sabe até voltando pela mesma anomalia, não sei, quem sabe. Já o Vulcano Games escreveu: eu estava revendo toda a primeira temporada de Prodigy e também jogando o jogo Star Trek Online. E eu tenho possivelmente uma teoria, porque tem espécies do quadrante Beta como Klingons no quadrante Delta. No jogo Star Trek Online tem uma esfera de Tyson criada pelos Iconianos, que leva até o quadrante Delta, já que vários elementos de Star Trek Online estão sendo introduzidos na franquia, como o SS Enterprise F, que vai aparecer em Picard. Eu acredito que isso possa ser que está acontecendo aqui. Vulcano, uma leve correção, é esfera de Dyson e não Tyson, ok? E em relação ao jogo Star Trek Online, que é algo que eu conheço bastante por alto, não sou um conhecedor muito profundo, tenho certeza de que eles lá colocam muitas histórias bacanas, trazem de vez em quando alguns atores conhecidos e esticam muitas das coisas que as séries não tiveram a oportunidade de lidar. Então é muito gostoso para quem é fã poder interagir ali e ver uma continuidade, continuar interagindo com aquele mundo, com aquele universo. Só tem um problema: por mais que aquele ali seja um lugar perfeito para testar novas ideias e como as historinhas funcionam, não dá para considerar que aquilo ali seja canonicamente oficial. Então, talvez uma coisinha aqui, uma coisinha lá, que tem se demonstrado bastante valiosa para a narrativa, para o storytelling do online, seja trazida para as outras séries, mas o que vai ser, se as coisas que acontecem lá funcionam aqui ou não, é outra conversa que eu não tenho certeza se eles vão fazer as coisas por esse caminho ou não, só vendo mesmo. Obrigado pela participação, galera. A próxima série de Star Trek que vai ser lançada é Star Trek Picard, que a gente está aguardando para o dia 16 de fevereiro do ano que vem. Mas fiquem tranquilos, a gente se vê por aqui bem antes disso. Eu quero agradecer a cada um de vocês que me acompanhou durante todo o ano de 2022. Os números que o canal conseguiu alcançar jamais seriam possíveis sem vocês, os nossos telanautas recorrentes e todos os outros que chegaram, gostaram do que viram e resolveram ficar. Então, para vocês todos, um beijo, um abração, valeu por tudo que vocês fizeram pelo canal, espero poder retribuir cada vez mais
Pro ano que vem, tenho ideias que eu quero implementar, coisas que até agora eu não consegui por N motivos, mas eu queria fazer esse canal ficar cada vez mais animado, com mais coisa, trazendo novidades, bastante diversão para todo mundo que assiste. Torçam por mim. Um ótimo final de ano, uma ótima virada, um ótimo 2023 para todo mundo. Logo eu tô de volta. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço e até mais.